Reciclagem da Visão. E vamos começando mais um quadro Reciclagem da Visão, que o Luciano e o Marcelo já estão nos aguardando aqui. Boa noite, Luciano, tudo bem? Está na escuta, Luciano? Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências. Tá certo. E o Marcelo Manha Bosco também. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite aos convidados aí, Luciano e Marcelo, São Paulo e Paraná, de 2 estados. A dobradinha de 2 estados aqui nesta noite, né? 2 autoridades representativas de Deus, Indaiatuba e Apucarana. Rapidamente, de forma sucinta, como foi a experiência de ser presbítero até agora, começando aí com o irmão Manha Bosco, depois Luciano. Rapidamente, é difícil, irmão, para contar toda essa experiência. Eu acho que quando a gente faz fala sobre um resumo, Isto. É muito negar, né, irmão? É muito negar. Tem um trabalho do Senhor na nossa vida que a gente se dedica ao máximo daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente come, daquilo que a gente recebe do Senhor. E é um trabalho de estar sempre eu sempre vejo assim, né? Eu sempre estou na ponta da batalha, né? Sempre na frente. Tudo recai em mim, no fim das contas. É o que eu sinto, assim. Ou pelo menos eu sinto que eu quero pensar dessa forma, porque eu sinto que isso vai me fazer continuar trabalhando e enfrentando as dificuldades, os problemas, as tribulações, para que haja uma produção de fruto, né, numa cidade. Então, as minhas experiências assim como presbítero foram sempre de muito quebrantamento, mas de muita alegria, assim, sabe, irmão? Então, nas orações, em orar nos territórios, em ir na casa de pessoas, em visitar locais públicos, locais onde ali precisava, né, de oração, CAPs, centro de pessoas drogadas, alcoólicos anônimos, enfim, todas essas regiões onde a gente estava e teve que operar, e teve que trabalhar, e teve que dispensar um tempo, uma energia, sempre teve esses 2 aspectos, assim. Uma pergunta, Marcelo. Dificuldade e alegria. Já teve momentos difíceis assim que você pensou que não dava para ir à frente? Muitos. Muitos, mas a nossa lógica humana, ela atrapalha, né? E aí é bom nem pensar, né, irmão? Bom é fazer. Vai e faz. Se não der certo, tu vê depois o porquê onde que a nossa mão errou, porque o Senhor não erra, né? O Senhor não falha. E aí tu aprende com isso, tu cresce muito com isso, né? A nossa vida é uma vida eu sinto isso assim, né? Tu tem que ir, cair, levantar e ir de novo, né? Então isso aconteceu muitas vezes comigo. E outras situações, tu vai descrente e Deus faz e acontece e é uma maravilha, assim. Uma conclusão dessas coisas todas é que a perseverança traz a vitória sempre, né? Amém. Luciano, um relato aí resumido, né, da tua experiência como presbítero. Então, até estava pensando agora que a gente como presbítero não é só com rebanho local, né? Mas a gente tem uma influência com o município, né? Igual esses dias atrás eu estava percebendo que estava tendo alguns crimes na cidade, né? E às vezes
fica pensando só que é na igreja, né? Então, a nossa percepção, aonde que a gente tem que trabalhar é no município, né? Então, é uma coisa que Deus colocou a gente naquele lugar, né? E Ele quer que a gente faça alguma coisa ali, né? Amém. É isso aí. Amém. Já teve momentos aí que tu achou que era difícil, que não dava para prosseguir? Já várias vezes, né? A gente clama a Deus e Deus mostra que a gente tem que continuar na batalha, né? Porque se a gente desistir, aí complica tudo, né? Amém. Deu para vencer. Isso aí. Tá subindo, tava olhando aqui no YouTube, está com 172 assistindo neste momento no Facebook, 27. Glória a Deus. Mas vai subir. Vai subir mais. Marcelo, vimos no sábado que o irmão Paulo aí de Indaiatuba foi ungido presbítero, né, de Campinas. Como é que é esse teu trabalho aí com os irmãos aí para formar líderes, presbíteros, líderes de grupo familiar? Como é que é? Tu tem um incentivo, assim, formal, informal? Como é que é o teu trabalho aí para a formação de líderes? Amém. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades, assim, que a gente encontra, né? Eu converso com outros irmãos presbíteros, assim, é uma grande dificuldade formar líderes. Acho que é uma das maiores deficiências, assim, que nós, líderes, temos hoje, é essa formação de líderes. E tem que ter um investimento, né? Tem que ter um investimento nosso para que isso aconteça de uma forma mais, não posso dizer natural possível, né? Mas com a maior direção do Senhor possível. Então, aqui o irmão Paulo, creio assim que o Senhor já tinha escolhido ele há muito tempo, né? Sim. Então, já era um homem que o Senhor escolheu aí para estar trabalhando, obrando, passou por muita coisa, o irmão passou por muitas situações, muitas dificuldades, mas ele queria o Senhor. E quando você tem, assim, né, pessoas que querem o Senhor, tu tem que investir nelas, né? Verdade. Eu não posso nem dizer que eu fiz muita coisa, na realidade não fiz, né? Mas o Senhor investiu, né? E quando você vê que o Senhor está investindo em pessoas, que é o que o Senhor faz com nós, o mínimo que a gente tem que fazer é seguir essa direção, essa percepção do Espírito sobre aquelas pessoas, né? Até eu e o irmão, a gente estava fazendo juntos aqui um discipulado, eu e ele, né? No CD Desenvolvendo a Liderança, e até vamos continuar ainda, né? Então, assim, não é só uma coisa que eu, como líder aqui, me dou, eu recebo muito, né? Eu recebi muito desse irmão, eu recebi muito de outros irmãos aqui. Então, eu vejo, assim, que a gente recebe muito também dos irmãos. E essa parte, assim, de formação, de formar líderes, né? Muitas vezes a gente está muito preso a perfis. Isso é uma coisa, assim, que eu sinto que eu particularmente comecei a parar de ficar analisando o perfil de pessoa para saber se ali tem condição ou não tem condição. Porque eu já vi muita coisa acontecendo, assim, de pessoas que eu achava que iam romper, iam só fluir, iam ser líderes, iam ser missionários, e não foi aquilo tudo. E outros irmãos que a gente às vezes olha, assim, e tu acha, assim, que vai ficar ali na igreja, vai ficar comendo, vai ficar se esquentando, como diz o louvor, mas na realidade daqui a pouco o Senhor age ali, faz uma mudança, assim, inverte o fluxo e só vai aquela pessoa, né? Vira líder de grupo, começa a tocar o seu próprio grupo e aí a coisa flui. Então, assim, respondendo, né, o irmão, a gente tem que ter essas percepções, assim, de como o Senhor vai agindo nos irmãos e fazer os investimentos juntos com Deus, né? Bacana. Cooperar. Bacana. E Luciano, como é que está a obra por aí? Em grupo familiar, tu também tem enxergado aí líderes aparecendo? Está investindo em alguns irmãos? Como o irmão falou, a gente às vezes tem essa dificuldade da formação, né, dos líderes, né? Então, a gente vê assim e a gente incentiva, né? E a gente também aprende com os irmãos, né? Porque a gente não é o dono da verdade, né? Então, a gente acaba aprendendo
para ver, às vezes, os erros, como que a gente está fazendo na nossa liderança e ver como que a gente tem que passar para os outros também, né? Uhum. É mesmo. E, Luciano, a gente tem na Editora Vento Sul, e também junto com aquele conteúdo do Grupo Familiar, a Igreja na Casa, um esquema, assim, de dica de nutrição. O que tu vê sobre essa questão, assim? Como que tu considera essa orientação que é uma ajuda para que as pessoas que chegam saibam mais ou menos aquilo que elas devem comer? Eu acho que é fundamental, porque a pessoa já vai começando a se alimentar na forma que ela precisa, né? Então, porque às vezes a pessoa entra e pega um livro, um exemplo, já pega um livro de O Bem Imitação da Vida, às vezes ela vai ficar meio perdida, né? Então, ela tem que começar uma cura interior, tudo, né? Esposa e modelação, para depois aumentar, vai aumentando no nível espiritual, vai aumentando a comida, né? O bebê começa do leite, né? Então, a gente tem que pensar a mesma coisa, e a gente também nós e também passar para os outros, para ter a base, né, naqueles livros, um exemplo, na cura interior, porque se a gente não pega a base, depois a gente tem alguma dificuldade, né, num outro assunto, a gente fica meio perdido, né? E mais ou menos nos grupos tem essa livraria, essas dicas assim. Vocês têm percebido alguma mudança, assim, em questão aos grupos familiares? A gente tem passado para os irmãos, nem todos os grupos familiares a gente está com livraria, né? Mas a gente tem passado para os irmãos, tem incentivado também a questão da dica mensal, né? Para ruminar, porque a gente percebe que quando a gente está no fluir do rio, né? A gente tem grandes transformações, né? Então, um exemplo, quando a gente está acompanhando as dicas mensais, né? Deus vai trabalhando nos nossos corações, né? Do jeito que a gente nem imagina, né? É verdade. Falando em dica mensal, nossa dica já foi lançada, né? No início do programa, o livro A Cura Interior. Para você que é assinante da TV Menorá, por assinatura, né? Tem o audiobook também, A Cura Interior, caso deseje escutar. E a coletânea também. Então. Isso aí, Muito a dica legal. mensal desse mês. Temos algo no YouTube aí para questionamento aí para os nossos convidados aí dessa noite? Questionamento não chegou nenhum. Que Nenhum os irmãos ainda? Se livraram, mas a Kátia Costa comentou aqui que ela já iniciou o estudo dela da cura interior lá na TV Menorá. Na dica aí que o Nicolas e a Vitória acabaram de falar, né? O audiobook lá da TV Menorá, quem é assinante, né? Pode aproveitar para ouvir já essa dica mensal, né? Mas as perguntas, por enquanto, não tem nada. Irmão legal. Manha Vou busca ficar de uma olho. pergunta, uma colocação. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta aí como liderança do Senhor na igreja? Tu consegue apontar, assim, uma que se sobressai? Olha, irmão, com certeza a gente passa por muitas dificuldades, né? Eu creio, assim, que a parte da administração das coisas do Senhor é a parte mais tranquila, mais fácil para mim. Administração, assim, local. Mas quando a gente fala de gerar e cuidar, sempre tem um investimento maior, um esforço maior. Então, para mim, tudo que requer mais esforço é mais difícil. Então, se eu preciso investir mais horas, mais tempo, mais esforço, principalmente por causa do secular, é muito mais complicado. Hoje mesmo eu estava meditando um pouco sobre isso, né? Quando a gente tem o trabalho secular e a gente é presbítero, o nosso maior esforço é para tentar ser proativo e não reativo, porque é muito difícil. Porque a gente está sempre reagindo, né, muito ao que está acontecendo na cidade. Então, por exemplo, aqui é uma cidade que acontecem muitas situações em São Paulo, né, muito complicado, criminalidade, assalto. Então, muitas vezes eu estou recebendo notícias locais e eu estou entrando em oração. E aí eu entro em trabalho, eu começo a orar, eu começo a clamar. E eu vejo assim que tudo que requer que eu seja proativo, sem que eu tenha que ver algo acontecendo, né? Sem que eu veja, por exemplo, assim, quando eu começo a ver que os irmãos começam a dar uma
uma anestesiada, começam a diminuir a busca. É tudo reativo, né, para nós. Então, para mim, essa busca de ser proativo, de não deixar nem isso acontecer, de estar sempre em oração, em foco, em buscando uma ação na cidade, isso é a maior dificuldade que hoje eu enfrento. Correto. E Luciano, como você aponta o ponto mais difícil aí? Eu também tenho um pouco em dois aspectos, né? O gerar e o cuidar, né? Às vezes a gente tem dificuldade um pouco de pastorear os irmãos, né? A gente, às vezes, ajuda um pouco, pensa que já está tudo certo e, às vezes, acaba deixando os irmãos, né? Então, é uma coisa... E a questão principalmente a questão do gerar, né? Que tem uma dificuldade que, às vezes, assim, a gente... eu vejo, assim, que eu tenho que melhorar nessa parte, né? Em mim e incentivar os irmãos também. Amém. Glória a Deus. Luciano, tenho te visto bastante nos encontros microrregionais, de regiões diferentes, às vezes longe do Paraná. Eu quero saber o que representa para ti os encontros e, mais do que isso, tu está conseguindo passar para o povo aí de Apucarana a importância, né? Se eles já veem a importância dos microrregionais assim como tu está vendo. A gente valoriza muito os micro-regionais, até porque a gente comenta que a gente nunca sabe quando vai ser o último, né? Então, todos que a gente tem a possibilidade de ir, a gente vai e também assistir e participar, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não conseguem ir, mas a gente percebe que tem gente que participa assistindo e até a cura, até a libertação, né? Estava assistindo agora há pouco um testemunho que teve na igreja de Cachoeira e percebi isso daí, uma cura que teve do encontro de São Paulo, e a pessoa não estava lá, né? Então, eu acho muito importante os encontros microrregionais. Amém. É isso. Agora tá chegando pergunta no YouTube. Tá chegando? Vamos abrindo a lista. Temos algumas perguntas aqui e uma delas que foi trazida para o primeiro é que como é para os irmãos a administração do secular com a obra. Essa é um ponto importante. Começar com o Marcelo, então. Me deu uma trancadinha aqui. Qual foi a pergunta, irmão? Como que é para os irmãos a administração de secular com a obra? Amém. Não é tão simples quanto parece, mas Deus dá graça, né? Deus dá graça. Eu creio assim que eu tive muita ajuda, né? Deus foi muito misericordioso aqui comigo. Eu nunca tive falta de irmãos aqui para ajudar, né? Então aqui sempre Deus mandou pessoas, né? Colocou pessoas para dar este apoio, este auxílio. Então muitas vezes quando eu não podia estar num grupo, eu não podia estar em algum lugar, Deus colocou pessoas lá. Então eu sempre fui muito... Eu não posso reclamar de forma alguma, entende? Mas às vezes dá uma vontade assim de largar tudo no secular, né? Sim. Aí eu volto para a realidade que Deus não quer. Mas lá no fundo, assim, a gente tem um desejo de poder ter mais tempo e servir mais. Entretanto, eu tenho que entender até onde eu consigo ir, o que Deus me permite fazer. E às vezes com o tempo que a gente tem, com o recurso que a gente tem, a gente consegue fazer muito, sabe, irmãos? Então tem uma batalha, sim, porque são vários... Não se trata só do secular, né? Tem família, tem secular, tem a igreja, o templo, tem os grupos, tem irmãos. Então... O irmão estava falando ali sobre evangelismo. Para mim também, uma das maiores dificuldades. Eu adoro pastorear. Às vezes eu estou trabalhando, né? Eu estou no meu computador e eu estou no meu celular. Estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu consigo gerir esse tempo onde eu estou ali no meu celular, às vezes com irmãos que estão necessitados ou pedindo alguma direção. E algo que eu gosto particularmente muito de fazer, né? Eu costumeiramente falo nos cultos e nos grupos para os irmãos me incomodar bastante, né? Porque é algo que eu gosto de estar nesse contato com os irmãos, de estar mandando mensagem, de estar ouvindo os irmãos. Sim. Porque quanto mais a gente ouve, quer dizer que mais eles estão buscando estar perto do corpo, né? Para mim isso é muito importante, né? O irmão antes comentou, né? O irmão Luciano está em todos, né? A gente usa até esses detalhes assim para saber se os irmãos estão na mesa, né?
esse culto, por exemplo, esse último encontro aí, 2 irmãos vieram me perguntar do irmão Luciano, né? Mas esse irmão tá em todas, por quê? E aí eu já fico ligado, pô, legal, estão na mesa os irmãos, né? Verdade, Eles estão vendo. E aí eles vêm perguntar de outros irmãos. Mas o irmão lá do sul que deu aquele testemunho, e o irmão tal de não sei o quê. E aí a gente começa a ter essa percepção de que, olha, tem coisa fluindo, tem coisa funcionando, e eu não preciso estar 100% trabalhando com o Senhor, eu consigo gerenciar com o secular. Então isso é maravilhoso, né? E para ti, Luciano, essa questão do secular? Para mim, de certa forma, é um jeito de evangelizar em outras regiões, né? Porque eu viajo bastante, né? Agora mesmo eu estou em São Paulo, né? Então, a gente aproveita e vai falando do aplicativo, porque o Brasil é muito extenso, né? E tem muitas pessoas que estão precisando, né? Então, mas assim, por um outro lado, me dificulta um pouco o contato com as pessoas da cidade, né? Porque eu geralmente trabalho em outras cidades, né? Mas Deus dá graça, né? E na medida do possível, né? Às vezes durante a semana eu tô na cidade, assim, daí a gente consegue ter um contato mais com as pessoas, né? Mas a gente tem que preocupar bastante com o tempo, né? Porque às vezes viagens acaba... A gente tem que deixar Deus fluir, porque senão a gente acaba se perdendo, né? Tu consegue usar... Na questão do tempo, né? Tu consegue usar a internet para te auxiliar nessa questão de como tu fica distante dos irmãos da cidade local? Sim, eu acabo usando, a gente tem o grupo da igreja, a gente compartilha, mas mais a questão de, um exemplo, se tem uma pessoa que está com a dificuldade de orar, né? Então a gente tem que ajeitar o tempo para orar para um doente, ou alguma coisa assim, né? É a questão do tempo que fica mais escasso. Pelo que eu pude observar, o tempo tem que ser muito bem gerido e aproveitado, né? Quando a gente tem secular e muitas tarefas da igreja, com certeza cada minuto ali que a gente tem que ser aproveitado aí para o Senhor. Uma das coisas, assim, que hoje parece que já são 18 presbíteros que passaram aqui pela reciclagem da visão. Acho que hoje são 20, irmão. 20? Hoje são... Melhora. E de todos, analisando hoje à tarde, assim, mediante oração, assim, eu percebi que nenhum trouxe o assunto da divisão do trabalho no que tange a estrutura do presbítero até chegar ao grupo familiar, que é exército, tribos, né? Isso continua sendo uma dificuldade de assimilação e de implantação da igreja. Porque geralmente o líder se preocupa muito com a oração, com gerar e com cuidar, como o Marcelo trouxe aí e o Luciano também. Mas nós precisamos assim pensar nessa visão econômica de divisão de trabalho, porque fica muito difícil para nós que somos líderes estar sincronizando esses escalões até chegar ao grupo familiar. A gente tem uma dificuldade imensa, eu tive também essa dificuldade, né? Mas assim, eu creio que é muito oportuno ouvir vocês sobre isso, assim, um breve momento aí para cada um. Vamos para o Manhã Bosco. Amém, irmão. Eu concordo plenamente contigo. É uma grande dificuldade. Eu lembro uma vez, eu não recordo se foi um encontro, um culto mundial, mas eu lembro de uma mensagem que o irmão liberou sobre isso, sobre essa estratégia. E eu lembro que eu comecei a fazer aquilo e foi muito difícil, né? De pegar todas as mensagens, de fazer regar para os líderes e reunião com os líderes. Aí eu lembro até que eu mandei uma mensagem para o irmão, tá muito difícil, né? Como é que eu posso fazer? E é realmente uma das grandes dificuldades hoje que a gente tem, e não é por centralismo, eu acredito, sabe? Não é que a gente queira centralizar, mas aí vem talvez o ponto da falta da perseverança, né? A gente estava falando sobre ser perseverante antes, o irmão até comentou, e muitas vezes a gente mas tem coisas que a gente
faz uma vez, faz duas, faz três. E, infelizmente, a gente ainda é muito guiado pelo fruto. Eu quero ver fruto. Eu fiz, botei a mão, eu quero ver acontecer. E muitas vezes a gente não vai ter esse fruto imediato e falta essa perseverança, né? De continuar, de persistir, de bater, para fazer romper. Então eu vejo assim que falta muito isso, assim, né? A gente investir em algo sem esperar necessariamente, porque Deus tem uma visão, como o irmão falou, e se Deus tem uma visão, quer dizer que vai dar certo. Então a gente tem que investir naquilo, né? Se tiver na direção do modelo do monte, se tiver orado, jejuado e aquilo tiver seguindo uma direção interna do Espírito dentro de mim, do como, além daquilo que o Senhor já trouxe de direção, tem coisas que a gente não precisa orar também, né? Já foi trazido pelo ministério, mas se tiver dentro dessa direção, vai dar certo, né? Eu tenho certeza disso. Então essa perseverança, porque muitas vezes eu acredito que seja isso, muitas vezes a gente não vê o fruto, isso acaba dando um certo desânimo e prejudica um pouco esse fluir que desce, né, da barba para os membros, que vai do cabeça, do ministério, para o presbítero, para os membros do corpo, para os líderes. Eu creio que seja um pouco dessa dificuldade hoje. Isso aí, 2 minutos. Marcelo. Aliás, Luciano Marcelo. Então, na verdade, nós ainda somos um grupo pequeno, então nós não temos líderes de exército, de tribos, mas assim, não tem, mas eu confesso que eu não estou agindo como se tivesse, né? Porque a gente às vezes tem que meio que profetizar que vai ter e já fazendo como tem que ser feito, né? Então, essa questão dessa visão, assim, eu creio sim que tem que estar regando, né? Não tem líderes de exército, de tribos, mas é possível fazer a questão do regar com os grupos familiares, né? Então, mas isso tem que com os líderes dos grupos familiares, né? Então, a gente tira uma parte ali e tem que fazer a questão do regar, que isso eu confesso que tem que melhorar também. Muito bem. A gente, infelizmente, aí está estourando o tempo. Amém. Eu quero agradecer aí a disponibilidade e a presteza dos irmãos aí em colaborar conosco aqui para a edificação do corpo. Que Deus abençoe vocês, seu ministério, seu trabalho aí, secular, espiritual, familiar, grandemente. Que o Senhor abençoe todos os presbíteros e vamos seguir orando, que eu sei que o Senhor vai dar a total vitória e sucesso para todos nós. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Graça e paz aí do Senhor Jesus. Certo, igualmente. Luciano, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau, gente. Obrigado pela participação. E é isso aí, mais uma sessão do Reciclagem da Visão. Você, presbítero, líder de grupo familiar, líder de exército e tribo, que está acompanhando, está vendo os ajustes, colocou coisa para ajustar aí, né? No seu dia a dia, compartilhe conosco os pontos que tu está recebendo. Foi iluminado, eu tenho certeza que pelo menos uns 2 ou 3 compartilhar que teve aqui já do Reciclagem da Visão, teve algum ponto aí que pegou e tu ajustou. Então, conte para nós, pra gente se animar aí, todo mundo colocar as coisas em dia com o Senhor, tá bem? Meu agradecimento a você também, ouvinte, telespectador, que está todos os dias sintonizado aí na Rádio e TV Menorá, fazendo uma bela de uma companhia.